Fala comigo, galera! Estamos juntos novamente trazendo a força da mulher. Referências profissionais da educação física. E vai ser um bate-papo leve, divertido e com muito, mas muito conteúdo técnico. Tenho o prazer e a satisfação de apresentar a vocês Carolina Salgueiro e Valdete Soares. Meninas, obrigado por terem aceito o convite. É um prazer imenso viajar na história de vocês, conhecer mais a trajetória de vocês. E eu passo a palavra para poder falar com o pessoal de casa. Eu que agradeço ao convite, gratidão ao CREF por estar abrindo as portas para que profissionais possam estar aqui, né, contando a história, e obrigada pela participação. Vai ser um prazer. Gratidão imensa por essa oportunidade, a gente poder falar um pouquinho da gente e mostrar como a educação física pode mudar vidas. Olha como é que começa a fala, é nessa pegada que a gente vai até o final. Bom, meninas, como combinado nos bastidores, Carol, vai ser Carol a partir de agora, tá? Valdete. Bom, normalmente quando a gente grava o Centro de Memórias, a gente quer conhecer um pouco da história de vocês, da história de vida, antes mesmo da educação física. Então, vou começar perguntando a vocês, como é que foi a infância? Aonde foi? Como é que foi esse momento da vida de vocês? Conta pra gente. Então, a minha infância foi com muita atividade física, né? Minha mãe também sempre gostou muito dessa área, né, de esportiva. E apesar de nós termos nos mudado muito, Ciganos. Quase isso. Mas sempre na mesma região ou mudava? Não, mudei, fui morar em Itaboraí, na roça. Passei meus de 9 para 10 anos na roça com o pé na lama, sabe? Isso é bom assim, também. Bom, foi ali que eu aprendi muita coisa. Pois é, um assim, estímulo absurdo. Jogar bola na chuva e... Subir em árvore. Subir em árvore, muita criança junto, fazendo bagunça, foi bem legal essa época. Mas antes disso, eu já tinha feito natação, balé, jazz, sapateado. Aí depois voltei para natação de novo, entrei pro handball que não me identifiquei. Comecei o vôlei, que eu super me identifiquei também. Depois fiz luta, depois de adulta, já de grande. Agora, deixa eu te perguntar, a sua mãe tinha esse estímulo a você porque ela entendia o benefício ou tinha algum histórico com a educação física ou com o esporte? Então, ela também no passado, ela quis fazer educação física. Ah, tinha? Eu sabia que tinha algo aí dentro. Tinha. E aí ela também nadava, corria, mas só por prazer, né? E aí acabou que ela não conseguiu cursar educação física, mas sempre incentivou a gente, a mim e ao meu irmão, a fazer... A ter essas vivências esportivas. A viver uma atividade física, experimentar. E foi assim que nós crescemos, vivenciando, experimentando várias modalidades. Então, inicialmente, a gente já pode entender uma Carol que viveu muitos esportes e muitos estímulos. Sim, tá, sim. Então, daqui a pouco a gente continua. Valdete. Então, ao contrário da Carol, eu não tenho qualquer referência de educação física, né? Educação física, para mim, foi a partir da antiga quinta série. A gente não teve educação física no primário, não tinha na minha época, né? Que eu sou uma jovem senhora. E eu gostava muito das partes de ginástica, né? A parte do esporte não era muito a minha paixão, porque eu uso óculos e geralmente quando estava na parte do esporte, eu tomava uma bolada na cara, vinha na cara, né? Parece que tem um imã, né? Não é? É verdade. E então a minha convivência, a minha vivência com a atividade física era minha mesmo, né? Eu gostava de correr, eu brincava de pique. Então, independente da quinta série, você já tinha esses movimentos. Eu sempre fui uma criança muito ativa, que gostava de... Meu quintal era bem grande, então meu pai e minha mãe não deixavam a gente brincar na rua. Era muito difícil brincar na rua. Então, ou era na escola, de pique, de correr, ou na educação física, no caso, a partir da quinta série, ou era no meu quintal. Subir no muro, subir no árvore para pegar fruta na casa dos outros. Eu escalava a janela para ir para lá. Então eu tive sempre... Valdete tinha uma cara de não parar. As pernas sempre muito marcadas, porque eu sempre estava machucada, sempre estava. E era assim, eu até lembro aquele machucado que você não ligava, né? Não, e assim, eu sou a primeira filha de 8 filhos. Caramba! 7 mulheres. Caramba! São 7 mulheres. E o caçula, meu irmão, tem 26 anos. Que é o único menino. 7 mulheres. E eu sou a única que tenho essa coisa toda com... Porque, assim, na realidade,
A arte me levou para a educação física, eu já falei isso. Sim, né? a gente vai falar sobre isso. A arte me levou para a educação física. Então, eu não tive essa experiência, essa vivência. E, aliás, eu nunca pensei em fazer uma graduação. Não era realidade. Algo que passava pela sua realidade. perspectiva. Não era minha realidade. Eu me formei aos 43 anos. Então, não era minha realidade. Mas a minha vida sempre foi muito ativa. Correr, pular, saltar, escalar, sempre. Não, e além disso, do que você traz de histórico familiar, você deve ter tido muita influência também dentro de casa, ajudando seus irmãos, com a sua mãe. Sim. Né? Tinha essa parte o filho também. mais velho sempre cuidava dos mais novos. Sempre. Caramba, eu fico imaginando Natal, como é que deve ser. Deve ser uma delícia. Bom, antes da gente voltar para falar da vida de vocês, eu gosto muito de perguntar algumas opiniões para os profissionais que passam por aqui. Porque não fiquem achando que vocês só vão falar da vida de vocês. Tem pegadinhas. Eu queria perguntar a vocês, porque vocês continuam atuando na área, né? E vocês relatam uma infância de vocês muito bem vivida. Muito bem, como é que eu posso explicar? Com muitos estímulos, né? Motores, sociais, né? Como é que vocês percebem hoje, na atual sociedade, esse déficit desses momentos? Porque a gente não tem mais a brincadeira de rua por diversos momentos que a gente não precisa entrar no mérito. Mas vocês entendem que talvez a educação física hoje ela seja muito mais importante porque não tem essa parte do estímulo de brincadeiras das crianças? Então, para as crianças, eu acho que tem uma escassez grande aí ainda, né? A tecnologia, os smartphones da vida, eles vieram para bloquear essa socialização, né? Esse lado social da criança e da parte motor também, né? É uma ferramenta importante, mas tá exacerbado, sim, né? Sim. A utilização. Nossa, tá gritante. A gente vê que eu vejo, né? Por trabalhar com muitas crianças hoje, as crianças não sabem segurar a bola, sabe? Os movimentos básicos, Se né? pedir para ficar numa perna só, num pé só, não sabe. E coisa que na minha infância, pelo menos, a gente fazia de olho 2 fechado. anos dava pra Já trabalha com a colônia de férias no centro esportivo e a gente percebe isso sim. E Valdete, é perceptível, não é? Muito, quando você vê que a criança não está desenvolvendo muito. os movimentos básicos. É muito, muito visível isso. E às vezes chega a ser assustador. Vamos pular corda. Eu imagino que sim. Não. Que parece ser algo óbvio. É óbvio que toda criança deveria saber fazer, né? Eu trabalho numa escola e eu faço questão de pelo menos 2 a 3 vezes por ano. É um dia só de corda. Meus alunos precisam sair, passar por mim e aprender a pular corda. É inadmissível, sabe? Gente, eu lembro do elástico, lembra? Exato. Como é que o elástico fazia... Mas como é que ele trabalhava essa mobilidade articular, esse salto, né? O salto. Era algo que... Tudo. Exato. E pelo menos eu, não vejo mais em lugar nenhum. Falando especificamente do elástico, né? A gente não vê. E tinha regras. Hoje eu até já vi alguém brincar de elástico, mas não tem regras. E o meu negócio era aquela regra. Não pode um pé e outro, tem que ser os dois. Não pode... E tinha tipo uma evolução, né? De grau de dificuldade. Chegava aqui, né? no pescoço, a pessoa pulava e era muito bom. Eu tento fazer isso, eu tento resgatar né? essas brincadeiras antigas para os meus alunos. E aí, num determinado período, né, das minhas aulas, hoje é dia de pular elástico, amarelinha, corda, peteca e assim vai. Porque tem criança que nem sabe o que é amarelinha. Nunca jogou uma amarelinha. Nunca jogou no céu. Nunca. Nunca jogou uma amarelinha. Eu já falei numa gravação em outro episódio aqui que eu não sabia disso, e não sei se vocês sabem, existe um aplicativo de soltar pipa. Nossa. Eu não sabia disso. Eu acho que exageraram. Aí eu extrapolar a tecnologia. Bom, vamos voltar para a vida de vocês. Bom, a Valdete falou um pouco da 5ª série, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais de como é que foi essa parte da educação física escolar, né? Vocês tiveram prática, como é que foi essa prática? Teve alguma influência ou não nesse período na vida de vocês? Fala aí pra gente. Teve sim. Quando eu estava no primário, antigo primário também, né? Eu tinha educação física, o professor tirava a gente de sala, levava para uma quadra que eu acho que não era dentro da escola, mas como eu mudei muito de escola, né? Eu tive várias vivências em vários lugares diferentes. E quando eu cheguei na 5ª série, antiga 5ª série, né? Hoje é atual 6º ano, eu tinha que escolher uma modalidade.
E aí eu só poderia praticar ela durante o ano todo. Meu Deus! E aí eu escolhi a natação. Eu já sabia nadar, né? Eu já tinha feito aula de natação. Não, mas peraí. Calma. Aí você tinha que... Você só ia fazer natação Só o ano natação, todo? o ano Não ia ter todo. nenhum outro esporte ou nenhuma outra modalidade? Depois eu mudei pro handball, foi quando eu não me identifiquei e quis voltar pra natação. E aí fiquei na natação durante o quinto ano, a quinta série, né? A quinta série toda. E aí depois eu me mudei de novo, de sair de Itaboraí, fui lá em Itaboraí, saí, voltei pro Rio, e aí quando eu cheguei na sexta série, né? A sexta série, a professora pediu pra quem gostaria de jogar vôlei, aprender vôlei. E aí eu fui. Foi nessa hora que, Já deu um spoiler que foi melhor. Foi muito, assim, apesar de eu gostar muito da natação, né? O vôlei, na sexta série, foi o que determinou a minha vida até hoje. Porque foi nessa época que eu entrei pro time da escola. Aí é outro negócio, né? O intercolegial. Nossa, é uma delícia. E aí nós íamos competir com outras escolas da Metro. Metro não. Da CRE. Metro foi no ensino médio. E aí nós ganhamos por 2 anos seguidos primeiro lugar na CRE em vôlei feminino. Olha, então era bom mesmo. Era Descobrimos um talento. legal. E aí na sexta série, quando a professora fez esse convite, e aí todas as meninas se arrumavam, a gente fazia trancinha, comprava roupa para ir jogar, né, shortinho, enfim. E aí eu falei, eu quero fazer educação física, eu quero ser igual a essa professora. E aí foi ela que me resgatou para educação física, né, de fato. E aí com 13 anos, 12, 13 anos, foi quando eu decidi que eu queria fazer educação física. E aí eu participava de todas as aulas assiduamente, sabe? Enquanto as meninas não queriam participar, não queriam jogar, eu já estava pronta, já começou a passar a querer vivenciar tudo já com o objetivo. Sim. E aí, Carol, antes de passar para a Valdete, você percebe que a parte da educação física escolar, independente de se tornar profissional de educação física ou não, mas essa parte da vivência com as regras, com os regramentos, né, com tudo que o esporte traz, tem uma importância para a construção desse indivíduo, né? Não, total. A gente... eu via com um olhar de criança, né? Que eu achava super divertida, né? Sair para jogar em outro lugar. Mas hoje, eu como profissional formada, eu vejo com outros olhos, sabe? Eu quero que os meus alunos também vivenciem isso, né? Eu quero poder replicar isso. Além de trabalhar, incentivar a atividade física, que hoje também é um caso extremo, né? Para nossas crianças, que hoje, por conta de tecnologia e por falta de incentivo dos pais, né, a gente acaba tendo muitas crianças obesas, sedentárias, com problemas de saúde, né, com idade baixa. Sim. Então, eu via isso, esse torneio do campeonato de vôlei, como um incentivo à prática, sabe? Como alimentação melhor, como integração na sociedade. Sem falar, óbvio, do lado competitivo, que a gente queria ganhar, a gente queria treinar para levar a medalha para nossa escola. Não, e traz a questão da saúde mental, né? Total. Porque você aprende a lidar com a frustração, com a derrota. Sim, com medos e ansiedades. Mas os ainda mais pais, com eles 12, estão 13 meio anos. querendo proteger os filhos até disso, né? Sim. Tipo assim, Verdade, vou te proteger Valdete. até o final do dia, você... Sabe, isso Pra você não se frustrar, mas tem que se frustrar. Tem que se frustrar, tem que sair, tem que... A vida não é tão fácil assim. Não. Lidar com as emoções é E difícil. eu acho Muito, que isso muito foi a difícil. melhor parte da minha história, né? Através das dificuldades que eu passei em relação a isso. Que meus pais, eles meio que, vai lá, se machucam. Claro, eu chorava mais do que tudo quando eu me machucava. Mas sempre tinha o beijinho que cura tudo, né? É importante. Afeto. É importante. Mas é importante essa parte da frustração, da derrota. Sim. Porque você se constrói como indivíduo, né? E aí fala pra gente, como é que foi essa quinta série que eu tô curioso? Como é que, como é que se desenrolou isso? Na minha época, a nossa profissão nem era regulamentada. Sim. Não era, né? Deixa isso baixo. Deixa isso baixo. A gente passa dos 20, passou dos 20, já era. A gente nem me importa então, mais. Assim, a gente tinha, a partir da quinta série, cada semestre era uma atividade. Aqui eu me identificava, mas eu tentei o vôlei, mas eu sempre me machucava, o handball, eu era muito boa, porque eu era muito ágil, né? Eu tinha essa leveza em quadra, mas eu sempre me machucava. E aí isso me deixava, porque o meu óculos
né? E você começava a ficar com receio, né? Pois é, e eu ficava geralmente com o olho roxo, porque batia Sim. justamente no óculos. Então, a parte da ginástica, que era a parte teatral, que era a tinha parte arte, da arte, que era a parte do movimento. Então, quando tinha aquelas provas, aqueles testes, trabalhos, dança, Valdete. Agora, Teatro, Valdete, essa tua linha que eu quero que você fale sobre as artes, isso você acha que veio com você ou você teve algum... É seu? É minha. Tá. Não, isso dá pra ver pra quem tá assistindo pelo YouTube, mesmo de óculos, dá pra ver pelo brilho do seu olhar quando você fala assim, é minha. É minha. Meu primeiro livro eu ganhei da minha professora do primário, né? Da segunda série, a tia Lucy. E ela me sorteou no É que é bom lembrar, hein? E ela, no Amigo Oculto, ela me sorteou, né? Ela tirou meu nome e ela me deu um livrinho. E eu falei assim, eu quero isso, eu quero ser escritora. Olha, isso com que idade? Eu tinha 5 anos que eu já sabia ler. Que legal. Eu já sabia ler. E a grande influência para as artes, para mim, foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, que referência maravilhosa. Né? A Cuca, a Narizinho. Eu tive um dia desse lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Barra de Guaratiba. Foi a grande influência para mim, entendeu? Então, assim, a educação física, ela veio mesmo quando eu já estava adulta, porque para mim era artes. E o movimento era a minha arte. Uhum. Era a minha liberdade, era estar criando, era estar escrevendo poesia, era estar dançando. Então, a educação física, quando me chamavam quando falava educação física para mim, teste, trabalho, era dança, era teatro, era movimento, entendeu? Criar figurino, ser diferente ali. Eu queria ser diferente. Que dentro da minha casa eu não conseguia ser. Né? Eu não tinha essa liberdade. Então, na escola, no catecismo, né? Era a minha prática, era ali. Então, a partir da quinta série... Era que você se encontrava, você se conectava, né? Era ali. Né? Eu queria ser a Narizinho. Tu vê que vai sair nas frustrações. Tá saindo. É sério, assim, eu queria ser a Narizinho. Eu tava com 7 anos, a Rosana Garcia saiu do Sítio do Pica-Pau Amarelo e abriu um concurso. E eu pedi pra ir, né? Eu tinha 6 anos. Eu pedi pro meu time levar. Mas os meus pais não deixaram, por N motivos que passavam pela cabeça deles, né? E aí a maneira que eu tinha de extravasar isso era na escola e era na educação física. Entendeu? Eu acho ótimo que muitas meninas queriam ser as Paquitas, né? Ela queria ser a Narizinho. Era a Narizinho. E aí, fugindo totalmente do nosso bate-papo, que a gente pode, porque é de vocês... Gente, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é algo que ele é atemporal, né? Não, era perfeito. É uma obra que... É isso, não, é uma eu sou obra. preconceituosa, porque obra. Eu não gosto do novo, eu só gosto daquele antigo. Com a Rosana Eu só gosto Garcia. da raiz. Da raiz, não, da Rosana Garcia, entendeu? Mas a arte, a obra se mantém. Mantém até hoje. Até hoje. Isso o aniversário muito de legal. 1 ano do meu filho foi de Sítio do Pica-Pau Isso Amarelo. é muito legal. É uma arte que... A arte em si E a educação fantástica. física, eu até coloquei ali que eu escolhi o jornalismo. A educação física foi lá e me roubou pra ela. A gente porque vai ela começar a tinha falar mais... sobre isso agora. Então vamos lá. Beleza, a gente já entendeu um pouco da época da escola de vocês. Como é que vem aquela parte injusta da vida? De decidir o que você vai fazer pro resto da vida com seus 17, 18 anos. Como é que foi esse período de Já foi direto à graduação quando acabou a escola? Não foi? Como é que foi esse período? No ensino médio, né? Eu fiz ensino médio normal. E aí, quando eu terminei, eu já tinha uma profissão que eu poderia sair como professora até anos iniciais. Então, eu pensei em sair do ensino médio, começar a trabalhar com os anos iniciais e pagar minha faculdade. E era educação física. Que era educação física. Agora, só pra gente não se perder na história, quando você decide, lá com seus 12, 13 anos, educação física, você já tinha algo na sua cabeça de vou ser professora ou era mais ligado a esporte ou ainda não estava muito bem definido pra você? Não tinha. Tá. Quando eu entrei no ensino médio, minha mãe que, na verdade, me incentivou a fazer o curso normal no ensino médio. E ela, poxa, vai ser legal, você vai se dar bem com criança, você vai ser uma excelente professora. Aí acendeu aquela luzinha, né? Enfim. Não fugia tanto, né? Tá. Entrei para fazer meu curso normal, focando na educação física. No ensino médio, por ser com base
para a formação de professores, as minhas professoras de educação física todas eram de como ensinar educação física para as crianças nos anos iniciais. Que base maravilhosa, hein? E aí eu já trabalhava primeiro ano era brincadeiras de roda, cantigas, brincadeiras antigas, depois jogos, depois o desporto em si. Então, assim, eu tive toda a base no meu ensino médio para a formação de professores com essa parte recreativa. Exatamente, total. E aí foi me despertando e acendendo aquela chama para quando eu conseguisse me formar, eu entrar na graduação. E aí assim foi. Porém, quando eu saí da escola, do ensino médio, que eu fui trabalhar, que eu já consegui um emprego perto da minha casa de carteira assinada, como professora, né? Aquela novidade toda, eu fiquei pensando sobre um ponto. Eu não tinha computador na época. Naquela época não tinha telefone, celular, smartphone. Eu falei, como é que eu vou fazer? Existiu essa época também. Existiu, sem computador. Não, Odete, existiu. Sem WhatsApp, sem Google, sem nada. Aí eu falei, gente, eu não vou... Porque eu passei esse perrengue para fazer o ensino médio. Eu não tinha como fazer pesquisa. Eu usava a sala do Grêmio para fazer pesquisas, né? Para entregar, né? Para trabalhos, estudar para provas. Sentar, catar no livro. Isso, muitas vezes. Não era simples. Fui para a biblioteca muitas vezes, enfim. Aí eu fui e falei, não vou passar esse perrengue de novo. Comprei um computador, meu primeiro computador, e fiquei pagando ele nesse primeiro ano trabalhando. Parcelei muitas vezes. É isso. Parcelei em 12 vezes. E aí no ano seguinte... Era quase o preço de um carro. Era. Trabalhar para pagar o computador. Era isso. Para quando acabasse o computador de pagar... Ou seja, na verdade você fez isso já fazendo uma prospecção para o teu objetivo. Para a educação física. Na verdade, para a graduação, né? Uhum. E aí, entrei na graduação, mas acabei por obras do destino. Não, você não vai desconstruir tudo que eu tô construindo aqui. Eu vou falar uma pequena parte frustrante. Eu tô aqui na certeza. Não, 12 anos já foi, vai. Por influências do meio, eu me matriculei, eu fiz vestibular para administração. Eita. Mas do nada, aleatoriamente, meu coração sangrando. Não, mas agora, tirando a parte da brincadeira, teve alguma influência de possibilidade de atuação? Era isso? Era. Tá. Mas, quando eu cheguei para fazer matrícula, eu botei meus documentos debaixo do braço, cheguei lá, vim me matricular, fiz vestibular. Ela, tá legal, é administração, né? Você quer trocar? Eu quero. Eu não pensei. Tadinha, ela falou assim, ela tem que perguntar, Nossa, eu tava com uma dor no coração. Essa mulher, essa menina da secretaria da faculdade, ela mudou a minha vida de novo. Obrigado, menina da secretaria. São sinais, gratidão. Hein? E eu falei, eu posso mudar para educação física? Ela, pode, eu quero educação física. E aí, quase que eu não cursei educação física. E aí, entrei. E, nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida quando eu entrei. Quando foi meu primeiro dia de aula na faculdade. Era um sonho realizado. E hoje eu ainda falo. E aí, uma pergunta. Você sai de casa para se matricular em administração, volta a matricular. Como é que foi isso? E eu fiquei contando, vou fazer educação física, troquei, não quero de administração. Eu não sei se eu seria feliz na administração, né? Hoje eu sou feliz na educação física. Você sabe que acertou, antes era uma dúvida. Isso. Mas e a recepção em casa, de boa? De boa. Todo mundo concordou. Meu pai que depois falou, filha, você podia ter feito direito. Não ia fazer administração, pai. Não mais direito. Nada contra os advogados, mas não é minha mas praia. é questão de perfil. Sim. Como é que foi esse momento aí de sair da escola? Para onde você foi? Como é que se construiu? Você já deu um spoiler que a educação física foi um pouco depois. Como é que foi esse período da sua vida? Então, depois de 17 anos, eu fui ser mãe, dona de casa, né? E, como eu falei, não era uma realidade fazer graduação. Você falou, não passava pela cabeça, Não, né? porque assim, não era o meu meio. Sim. Entendeu? Não era o meu meio. Meu meio era de mães. Né? E aí, Valdete, continuando essa história, existe meio que esse ciclo vicioso familiar, né? Sim. Se você não quebrar, parece que, né? Eu sempre fui a estranha da família, porque de uma família pobre, você quer ser artista. Não existe isso. É o foco que dá pra ganhar dinheiro. Né? Sim. E a primeira referência. Você vê uma televisão... Por eu ser menina, né? Meu pai tinha alguns preconceitos quanto a isso, né? Ele nordestino, sem muito conhecimento. Então, tinha os preconceitos. Que são culturais, está enraizado. Isso. Então, terminei o ensino médio e
Fiquei perdida aí na vida. Fui mãe aos 22 anos. Aí depois, como eu tava numa situação assim um pouco desconfortável dentro do meu relacionamento, eu queria fazer alguma coisa por alguém. Na minha adolescência, eu com as minhas amigas, a gente criou um grupo de teatro, onde eu escrevia, eu dirigia, eu atuava. E você já falou que era a tua paixão, né? Isso, então, se existia uma intenção de fazer uma graduação, seria de artes. Sim. É o que conversava com você, né? Era, o tempo inteiro. Então, quando eu estava com os meus 23, 24 anos, eu percebi no bairro onde eu morava que as meninas estavam engravidando muito cedo. Isso era onde? No Conjunto Campinho, na Estrada do Campinho. Tá, Campo Grande, tá. Isso. E com essas amigas da adolescência que fizeram teatro comigo, eu fui conversar com elas e elas... falei assim, eu queria voltar a dar aula de teatro, mas eu não sei por onde começar. E aí a gente começou a criar um projeto. E surgiu o Grupo de Expressão Cultural Nossa Arte, que inclusive eu mandei um vídeo do programa Bom Jeitinho Brasileiro que conta a nossa história ali, né? E aí eu comecei a dar aula de teatro, sem qualquer intenção, só queria... Era quase que uma fuga. Era, sabe, assim, era aquele momento meu, que eu tava ali de alma e vida ali, né? E o negócio começou a crescer, né? Nosso primeiro projeto, nossa primeira apresentação de teatro foi R$1,99. Eu cobrei R$1,99, só pra gente ter algum dinheiro em caixa pra fazer roupa, pra poder levar as crianças para algum lugar. E nós fomos de porta em porta fazer inscrição dessas crianças, né? O projeto cresceu, a gente apareceu no programa Bom Jeitinho Brasileiro, que apareceu no Canal Futura e na Rede Globo. E daí eu senti vontade de fazer uma graduação, mas eu não tinha dinheiro. E eu não tinha quem me apoiasse. É muito difícil isso, né? Porque não basta desejar, né? E aí, Valdete, queria que você falasse sobre isso. Porque hoje a gente está numa outra época. Não, hoje é mais acessível. Muito mais acessível. Antes, você pensar numa graduação, eu era mãe. Assim, utópico. Sim, eu era mãe. O meu esposo ganhava muito pouco. Pois é. Eu era mãe de 2 já. Eu tinha um de 12 e um de 4. E eu, cara... Demandava muito. O que eu vou fazer? Sim, dona de casa. Sim. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma graduação, mas eu não queria ser professora, sabe? Me remetia, assim, muito submissão, ser professora, não sei porquê, sabe? Eu queria ser, assim, eu gosto de movimento, eu gosto de estar num lugar, eu gosto de estar no outro. E eu, jornalismo, eu gostava de escrever. Sim. Eu já tinha um jornalzinho, eu já criei um jornalzinho dentro do meu projeto, eu criei um jornalzinho dentro da Associação de Moradores do Conjunto Campinho. E eu queria escrever. Eu queria estar nos lugares, falar de cultura, falar de arte. E eu comecei a juntar tudo que eu fazia nesse projeto e fui atrás de uma bolsa de estudos. Fui em todas as universidades. Fui em eu bati de porta em porta. Uma pasta com vídeo, com tudo. Com Canal Futura ali dentro das pastas. E levei nas universidades. Não consegui nenhuma. Aí eram 3 opções. Ninguém te falou que ia ser fácil. Era artes cênicas, português, eram 4 opções. Jornalismo e educação física. Tava no quarto. Na quarta colocada. E não consegui. Aí eu, não vou me frustrar, não, vou lá. Juntei tudo de novo no semestre seguinte e corri atrás de todas as universidades que eu fui novamente. A Universidade de Castelo Branco me abriu uma oportunidade. Dona Vera Gissone me chamou para conversar com ela. Porque você acha que você merece uma bolsa de estudos. Era tudo que você precisava. Era só poder falar. Poder falar. Tá aqui, ó. Eu não tô pedindo uma bolsa de estudos, eu não tô pedindo de graça. Eu tô oferecendo o meu trabalho como professora de teatro aqui na universidade para os seus colaboradores. Aí ela, por que não te deram essa bolsa 6 meses atrás? Eu não sei. A vaga é sua. Mas eu tremia. Nossa, imagino. Universidade de Castelo Branco, para o meu sonho, era o top, né? Era o topo. Eu entrei... eu imagino nesse momento da sua vida que você não... Vou ser forte no que eu vou falar. Você não foi criada para ter uma graduação. Não. Esse sonho surgiu com todas as dificuldades, barreiras, isso aparece pelo seu trabalho. Pelo meu trabalho. Não por mas eu não vi assim. Isso foi muito legal. Eu tô vendo isso hoje, dessa forma. Mas na hora eu achava que era... Era uma chance. Eu vou agarrar isso aqui. Sim. Né? Eu até ontem estava comentando que a minha primeira aula foi de antropologia.
Meu professor entrou com uma garrafinha um sonho, sentou na mesa ali e começou blá, 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 blá. A lágrima só descia. Imagina. Sabe que você olhar todo mundo tá entendendo, menos eu. E eu fui pro corredor, chorei, isso aqui não é pra mim, olha. Mas isso era qual graduação? Na jornalismo. Jornalismo, tá. E aí eu chorava. Minha primeira prova, com ele eu tirei 10. 10. Meu CR em jornalismo era 9,5. Caramba. Em educação física era 7. Não, mas você fez simultâneo ou você parou? Aí Como é que foi esse no período? quinto período, eu estava trabalhando com jornalismo já, fazendo estágio, na Rádio Melodia. Eu estava dando aulas de teatro e fazendo faculdade. E sendo mãe, dona de casa e tudo. E aí esse teu dia tinha 72 horas. E aí eu falei assim, gente, eu tô muito cansada, eu preciso fazer atividade física. Olha. E aí uma amiga minha... Tá sobrando 10 minutos do meu dia, eu vou fazer atividade. Eu não durmo. Aí ela falou Pra quê? assim, aí eu fui e comecei a fazer ginástica localizada. Achando assim... Olha a educação física chegando aí, ó. então, aí foi Vai, isso. vai, tô gostando. Aí eu falei assim, cara... E eu achando assim, eu tô velha pra educação física, né? É por isso que ela era a minha última opção. Aham. Tô velha, gente, eu vou competir com as meninas de 20 anos, eu tinha 38. Meu Deus, eu tô velha, tô cansada, ai meu Deus. Aí eu comecei a fazer. E aí essa minha amiga falou assim, pô, tu leva maior jeito pra coisa. Mas educação física não é a minha opção. Fui, ela botou jump. Aí eu vou fazer jump, mas pensando naquela caminho, eu vou cair daquilo ali. Cara, mandei muito bem. Cara, Ou seja, o seu cérebro trazia barreiras que o teu corpo correspondia bem. é diferente, entendeu? Entendi. Aí Porque ela era o foi- movimento que você gostava. Isso, aí ela foi e botou o gap. Aí eu, fazia localizada, jump, e intercalando com tudo que eu fazia. Ela, Val, sai do jornalismo, vai fazer educação física, é a tua praia. Lá tem teatro, você vai fazer trabalho, você vai... Aí eu, não posso, eu tô no quinto período, gente, que isso? Não sei o quê. Aquele Então, eu fui- não, mas já pensando aqui Mas dentro. querendo. Eu acho que eu vou, Que cara. Ai. E aí, o jornalismo meio que caiu, né? Porque assim, agora qualquer pessoa pode ser jornalista. sim. E isso me deu um desânimo. Mudei, migrei, voltei pro zero. E aí eu falei assim, cara, é isso aqui que sabe, que agregou, a educação física agregou escrita, agregou movimento, mas a parte de esportes nunca. Na parte de Então, esportes... mas aí talvez, Valdete, não tem aquela má impressão que pode ter até no mercado que a educação física é só esporte? Sim. Porque é muito mais amplo, e aí você se identificou com outra parte. Sim, e Que é na possível. parte dos jogos, dos trabalhos, Valdete organizava a torcida, fazia a camisa e fazia a Você faixa. tinha a sua participação. A minha participação era sempre essa. E você comentou aqui no nosso bate-papo que lá no início a ginástica era algo que te movia, Sim. que você se identificava, né? As pessoas falam assim, por isso que você é Não, você também com um corpinho desse, você é professor. Não, eu sempre fui magrinha, eu sempre fui ágil, eu sempre tive a habilidade, assim, de estar num lugar, estar no outro. Tá na sabe? árvore. De estar Mas isso faz diferença. muita diferença. Eu tive uma infância de pé na lama. Foi o que a sem gente ver o falou no dia. início, né? Eu não... Tanto que hoje, assim, eu não ia muito à praia. Então, eu não tenho muita identificação com a praia. Mas com o mato, com a terra, de abraçar a árvore, de cheirar. A árvore, sim, eu tenho isso. Essa por causa ligação com a natureza mesmo. Porque o meu quintal E te era de remete, grama. né? Te remete. passado. O sítio do Capão Amarelo. Você é, A Narizinho. cuca. Ela é. Eu adorava a Bom, cuca. agora vamos começar a falar de mercado de trabalho. Sim. Passamos pela graduação, como é que é esse primeiro momento de chegar? Fala aí pra gente, Carol. Então, eu já estava meio que inserida dentro da escola, né? Porque eu já trabalhava com escola, Aham. né? Depois que eu me formei do ensino médio. E eu só dei continuidade. Apesar de, durante a graduação, eu ter vivenciado outras áreas, né? Mas a escola sempre foi minha paixão. Chegar na escola e ter aquele clima de 50 crianças gritando dentro da quadra, suadas, sabe? Eu falava, Só gente, o professor entende como era isso é isso bom, né? que eu queria, muito bom. A Valdete se vê assim perfeitamente. Eu adoro esse clima também. Porque é isso, só o professor entende, não tem Só jeito. professor, professor só sabe. quem Não, é gosta verdade. Não tem entende, jeito, né? não tem jeito. Quando eu coloco o meu apito, que eu coloco o meu apito no pescoço, é como se eu Ela estivesse adora colocando... um apito. É como se eu estivesse colocando uma capa de super-heroína, E pra eles é sabe? isso. verdade, é verdade. Eu me sinto pra eles assim. é Ela isso. tem essa postura mesmo. E aí eu costumava brincar e dizer assim, gente, me dá uma quadra com 50 crianças suadas e um apito que eu faço um estrago. E é isso, sabe? E aí, durante a graduação, né, eu vivenciei outras áreas que não me identifiquei.
né? Eu falei, gente, é a hora de eu experimentar, de vivenciar e ver o que eu me identifico, além da escola. Que é realmente pra isso, né? É pra isso, né? E aí eu fiz step, eu fiz cursinho de jump, eu tentei fazer um estágio de musculação. Eu falo, gente, não é minha área, eu não consigo nem... Mas, Carol, mas você não acha que é válido as pessoas tentarem? Muito, Porque muito. você pode se surpreender. Com certeza. Né? A educação física ela tem um leque de 360 graus, né? É isso. E quem está na graduação hoje precisa vivenciar, nem que seja metade desse leque. Você precisa experimentar a educação física escolar, área fitness, área aquática, área de danças, de lutas. De artes. De artes. Eu acho que é isso. Tudo. É o momento da construção. E agora né? o yoga, né? Que É vem com muita força. Olha ela querendo dar spoiler. Puxando para lá. Também, mas é verdade. Mas é verdade. Então, é assim, verdade. vivenciar essa é importante. Importantíssimo, importantíssimo. E é hora de errar também. É isso. Depois que já está graduado. Não, você precisa errar na formado, graduação. tem que fazer. Já era. Dá tempo de errar e arriscar, né? Dá. Que nem é errar, na verdade. Não é arriscar. errar. Porque quando você não sabe, né? Sim, você é arriscar mesmo. tenta, né? Você vai num novo. E aí eu tentei áreas que não me identifiquei, né? A musculação, fiz o estágio, ainda tentei. Não, Carol, você vai se dar bem na musculação. Não me dei. Vamos... Eu tenho um amigo de faculdade, que hoje em dia é meu coordenador, e aí ele foi para a área do step, do jump. Não é minha praia, eu não consigo coordenar meus pezinhos na música, que não é. Eu tentei, eu juro. E aí, em nenhum momento o vôlei aparece como esporte nesse momento? Não, o esporte ficou como uma realização minha, né? Como prática de atividade física para mim durante a infância e a adolescência. E aí hoje eu só levo isso pra escola, né? Sim. Quis dizer como esporte mesmo. Não. Mas a natação veio. Resgatamos alguma natação. Coisa. E aí fiz estágio em natação. Falei, é uma área que eu já domino, né? Eu sei nadar. Agora eu vou aprender como ensinar, né? E aí fiz isso. E aí fiquei fazendo estágio em natação, que era uma área que eu gostava. Trabalhei bastante com festa também, foi como eu paguei minha faculdade, fazendo muita festa, muita recreação, trabalhando com criança, não deixando, né, de trabalhar. Essa parte que ninguém enxerga, né? A gente precisa ter os corres. Tem os corres são acontecem. São os perrengues que ninguém vê. Claro, e alguns deles a gente dá graças a Deus que ninguém vê, né? Porque tem uns corres, tanto perrengue. Eu imagino que deve ter muito. Graças a Deus que ninguém vê. Sabe? E aí, experimentei várias áreas. E aí me formei, continuei dentro da escola, que era o que eu gostava. E aí, por exemplo, quando você se forma, você já migra como professora de educação física? Já, escolar. Tá. Já. Comecei a trabalhar na minha escola, foi uma escola que foi depois da graduação primeira que me abriu como educação física escolar, como professora de educação física escolar. Eu adorava trabalhar lá. Fiquei lá, acho que uns 6, 7 anos. Foi a época... Caramba, bastante tempo. Sim, foi uma época que eu aprendi bastante. Trabalhei com uma profissional incrível, Fabiana Damasceno, que me ajudou bastante, porque eu estava recém-formada. Já trabalhava em escola, mas era uma outra realidade, outra pegada, né? Então, por mais que eu já tivesse a vivência de estágios, mas ali era de verdade, né? Sim. Era de verdade. E aí, você passa a ser a referência, né? Sim. Assumindo minhas turmas, né? Professora regente de educação física. E aí, depois disso, trabalhei paralelo com a natação. E aí, condomínios, academias, clubes, vão para natação, escolas também. Já trabalhei em escolas como professora de natação e fiquei nessa área. Por várias vezes eu tentei já sair da natação. A natação não te deixa. A natação não me deixa. A natação me escolheu. Eu falava assim, não quero mais trabalhar com natação, essa água é fria, eu não quero mais, eu tenho que ficar carregando maiô molhado de um lado para o outro, e aí eu não vou mais trabalhar com natação. Aí daqui a pouco, um tempo depois, aparece uma oportunidade, a oportunidade bateu na minha porta, tá precisando de uma professora de natação, quer vir trabalhar com a gente? Natação conversando com ela o tempo todo, e ela querendo virar o rosto. E aí eu volto pro cheiro de cloro, cabelo ressecado. É muito característico, né? Marca de short. É muito característico, Marca de maiô, você reconhece a professora de natação pela marca do maiô, sabe? E eu falava, gente, esses perrengues de professora de natação, mas é uma área que eu domino tanto, sabe? É como se fosse minha zona de conforto, sabe? Que eu tô em casa, eu não... Você vai para os teus desafios, mas ali é o teu porto seguro. Total. É a escola e a área aquática, sabe? E aí, se tiver a oportunidade de hoje, Carolina, você quer trabalhar em qualquer lugar dando natação?
não tem mais aquele friozinho na barriga, sabe? Agora, como é que é bom, e aí eu queria que você falasse, antes da volta de falar, como é que é bom também você construir o conhecimento? Porque agora você se sente seguro, você domina o conhecimento. Você se sente segura para poder ir para qualquer lugar. Eu domino o que eu faço, sabe? Então, eu tenho controle das minhas aulas, controle do que eu posso passar de conhecimento, avançar com um aluno e com o outro dar um passinho atrás para ele poder evoluir, né? Enfim, é toda uma construção pedagógica em volta da natação e da escola. E aí, Valdete usa a frase que é o seguinte: educação física vai lá e me sequestra, né? E aí você vai para o mercado de trabalho e eu queria que você falasse um pouco, tanto dessa tua linha, né? Dessa conversa que existiu entre educação física e arte e da criação da sua personagem. Então, saí da faculdade não trabalhando com educação física porque eu precisava pagar a faculdade. Né? Então, eu trabalhei com festa, trabalhei com evento, trabalhei em projetos... Carol sabe como é que é isso. Muito. Era de domingo mesmo. Tanto que do 5º para o 6º período da licenciatura, eu tive que trancar a faculdade porque eu estava devendo muito. E a minha turma se formou e eu não consegui me formar. Mas aí depois consegui um projeto que consegui, né, pagar tudo e voltar. Terminei, depois voltei. Aí falei assim, não quero fazer bacharel, tá bom, vou ser professora escolar. Fui pra escola. Detestei. Quase melhor educação física. Saí chorando. Sabe? Porque assim, perdeu. Eu venho de uma educação muito sistemática, né? Então, quando eu cheguei ali, que eu vi aquelas crianças todas falando ao mesmo tempo e elas me encararam algumas vezes, eu, não é essa parada pra mim, não. E fui para as academias, fui para os projetos, né? Porque, na realidade, educação física, para mim, é um grande palco. Entendeu? Então, eu trabalhar olhando, eu não gostava, né, de trabalhar assim, dando regras. Eu queria estar lá em cima e ministrando e a coisa fluir. E olha como é que é maravilhoso com duas profissionais aqui. E é isso, o espaço que a educação física te permite. Exatamente. Muito. Como é que tem mercado para todo mundo? Mas você pensa no seguinte, eu me formei aos 43 anos, no dia do meu aniversário. Dia 22 de março, eu estava colando grau. Que bacana. Eu chorava, não tinha R$1 para pagar o estacionamento. Né? Nós compramos um frango assado, fizemos um arroz para comemorar. Roupa emprestada, mas eu fui porque era um sinal. 22 de março. Não tinha como não ser, né? E eu fui lá, linda e bela, mas eu chorava, eu não lembro nem o que falaram lá, não lembro mais de nada, eu só olhando as fotos. Mas como eu estaria no mercado de trabalho aos 43 anos, competindo com as meninas de 20, que era o que 25. Você já tinha pensado lá atrás antes da graduação, né? Eu achei que seria uma diversão apenas. Né? Uma dona de casa que surtou e vai lá, né? E é uma maneira que eu tinha de trabalhar com a minha arte. Sim. Né? E trabalhava com todas as modalidades de coletiva, jump, step, tudo que eu pudesse gritar e estar ali na frente. Uau! Oh! E eu ia vestida, caracterizada de personagem. E quando tinha... E sempre a minha amiga fala assim, como é que você perde seu tempo pra ficar feia? Porque eu fazia uns personagens, sabe? Assim, nossa, que motivação, hein? Não, porque eu pintava os dentes, eu botava umas perucas, eu fazia umas roupas inusitadas. E os meus alunos, eles ficavam assim pra mim, porque a maioria eram mulheres iguais a mim, que saíam de dentro de casa com muita dificuldade de sair daquela realidade de ser mãe, dona de casa. E elas viam uma mulher, igual elas não viam uma gostosa de 20 anos, de 25 anos. Elas viam uma mulher caracterizada de sonhos, identificação, entendeu? Né? E o negócio começou a crescer, a fluir. Eu falei assim, bem, é aqui que eu quero estar, é aqui. Mas a educação física não me trazia uma forma de eu me sustentar com aquilo. Era um sonho, como ela falou, uma realização pessoal. E eu fui convidada através da dança, eu fiz o curso de Zumba Fitness, porque eu sou menudete, então eu amo música latina e a Zumba me trouxe essa possibilidade. Eu não tenho técnicas de dança, então a Zumba também me trouxe 1, 2, 3, 4, né? Aquela coisa muito fácil que todo mundo poderia fazer. E eu falei assim, cara, é aqui que eu tô, aqui que eu quero estar. Fiz o curso. E a minha turma só cresceu, e eu dava aula em vários lugares, era
8 aulas por dia. Eu chegava em casa, dormia. Pra dormir, a carne tava assim, ó, tremendo, sabe? E eu criava as coreografias, e eu levei o menudo para as minhas aulas. Ah, que maravilhoso! Eu tive várias festas surpresas que eu já sabia. Com o menudo. Teve uma vez que eu tinha até aquele trio elétrico assim, e eu lá em cima do Muito bom. Ah, pra mim era isso. A minha vida era isso. E aí, através da Zumba, eu fui convidada para trabalhar em eventos corporativos, né, de desenvolvimento humano. Eu fiz o curso de coach, PNL, eu sou terapeuta. E isso me levou para um palco com mais de 2.500 pessoas. Seu lugar. Com a educação física. Eu falando sobre qualidade de vida, a importância do movimento, a importância da respiração, a alegria que é a educação física, que é o movimento, e a dança e o teatro, né? Aí eu, cara, tô começando a encontrar aqui o meu caminho. Você foi construindo o seu espaço. Dentro daquilo que eu achei que não tinha espaço para mim. Exato. Talvez você tivesse parado naquele bloqueio inicial. Isso. E o que eu acho legal que você traz, Valdete, é que você foi construindo o seu caminho em cima de muito conhecimento. Porque tudo que ela vem falando... Não, eu identifiquei, mas eu fui lá e me capacitei. Eu identifiquei, mas eu fui lá e me capacitei. Exatamente. Então você não foi, falando numa fala coloquial, você não foi de cabeçada. Não. Você se capacitou para construir o seu espaço. Você entende assim que parece que as coisas foram se encaixando, sabe? Foram como se fossem degraus. E se eu comecei assim tão sem pretensão, eu achei que era só um sonho pessoal mesmo, que quando eu tava naquele palco com 2.500 pessoas dançando comigo, e assim, como é um evento, não era uma quadra, era um evento com cadeirinhas, né? Era um teatro, vamos dizer assim. E eu não tinha muito espaço, e o dono do evento, o criador do evento, falou assim pra mim: você só não tem muito espaço, ninguém pode girar, ninguém pode pular. E eu tive que criar ali, sabe? Na hora, vamos lá. E eu respirei, olhei, falei assim, é agora. E assim, e aí eu tenho uma parte que eu fiz o teatro, né? Eu entrei vestida de medo, toda de preto, e o cabelo azul, mas ninguém me viu. No final da apresentação, que o medo foi falando, todas as coisas que o medo... E parecia até que ele estava falando pra mim, né? Porque você trazia muito medo, né? Eu sempre estou na sua vida, só você que não percebe. Que eu tomo as iniciativas e as decisões por você. E eu fui falando aquilo, interpretando. Quando eu fiz assim, tirei o capô, que a galera viu meu cabelo azul, que aí foi que eu fui saber que existia uma boneca com cabelo azul. Aqui, 2.500 pessoas assim, ó. Meu Deus! Sabe, muito bom. Eu falei assim, cara, a educação física, ela foi lá e me roubou pra ela, porque ela sabia que dentro dela... E esse casamento ia dar certo. Ia dar certo, e tá dando certo, e tá assim, só crescendo, sabe? Carol, você fala, né? Você trouxe pra gente uma fala que eu acho que é muito impactante. Que é a educação física escolar é a sua verdadeira paixão. Eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente de como é que você percebe esse mercado da educação física escolar. Dentro da educação física mesmo, né? Falando com os estudantes, com os profissionais, como é que você percebe esse mercado? Posso citar aqui uma participação... Você pode tudo. Uma contribuição minha, né, para a vida dos meus alunos. Que ano passado que eu acho que eu fui ímpar e que eu zerei a vida, sabe? Eu falei, essa a minha missão. Eu trabalho hoje numa escola excepcional, que é uma escola pequena, de bairro, mas as minhas diretoras, elas abraçam todas as minhas ideias, todas as minhas invenções. Isso acontece. Nossa, e aí, quando eu cheguei lá, né, já faz 3 anos que eu estou lá, e eu cheguei lá, eu já implantei Olimpíada, Festival de Talentos, e... Que não tinha. Não tinha. Aula com as mães, aula com isso, aula com aquilo. E aí, eu montando as minhas aulas, né, isso ano passado, eu estava lendo a BNCC, e tá lá esportes radicais de aventura, de natureza, enfim. Aí eu olhei e eles dizem que isso precisa ser, isso daí é conteúdo para alunos de anos finais. E eu trabalho com anos iniciais. E aí eu falei, nossa, bike, patins, skate, isso tudo são esportes de aventura, né? Esportes radicais. E eu fiquei pensando, gente, eu preciso levar isso para meus alunos. Eles não estão na faixa etária? Não estão, mas problema, eu vou levar isso porque eu não sei se quando eles chegarem nos anos finais... Vão estar prontos para. Se eles vão vivenciar isso, porque a tecnologia está tomando os alunos da gente. Exatamente. Se o professor daqui a uns anos, o professor deles, vai passar isso para eles, então eu vou passar isso agora. Eu vou dar esporte de aventura para os meus alunos.
E aí eu falei com a minha diretora, eu posso fazer isso? Ela, como? A gente não tem nem espaço para andar de bicicleta, mas nós vamos. E aí eu falei, um dia vai ser aula de bike. Todos os alunos que tiverem bicicleta vão trazer a bicicleta, vão estacionar Olha aqui. o que ela fez. E eu levei. A criança chegando com a mochila e com a bicicleta. Exatamente. E quem não tem bicicleta, triciclo, levaram até carrinho de rolimã. E levaram legal. tudo. E aí um dia só de bicicleta. Aí eu botei uns cones, eles tinham que fazer umas manobras. E aí, alguns alunos, uns 3, falaram assim pra mim, professora, o meu pai comprou minha bicicleta, essa bicicleta semana passada, e a gente passou o final de semana todo na pracinha, ele me ensinando a andar de bicicleta. Ai, que lindo. Maravilhoso. É muito bom, né? Eu zerei minha vida profissional ali. Ali que eu falei, cara, eu construí. Agora é 0+1, 0+2. Laço Isso, familiar. Laço familiar. A criança aprendeu a andar de bicicleta, ela não sabia, ela nem tinha bicicleta. Talvez essa família nem tinha esse momento. Nem. Mas o pai comprou a bicicleta pra ele levar pra escola Que legal. e construiu o laço ali, pai, mãe, sabe, com criança. E pra essa criança ter ido te falar é que isso mexeu muito com ela. Muito. E várias crianças falaram, professora, meu pai comprou esse final de semana, eu não consegui aprender, eu te ensino, eu te ajudo aqui. Nossa, e aí eu construí isso com eles. E aí depois da bike, né, que foi loucura, eu fiquei com vários roxos na perna, né, que eles iam pedalando e eu O ajudando. Valdete sabe como é que é isso. Adoro. Muito. E aí as crianças aprendendo a andar de bicicleta, ganharam bicicleta. Na outra semana, patins. Liberei patins, vamos andar de patins. Patins é tenso, hein? Patins é tenso. E aí eu fiz, e a minha diretora, né, quase Carolina, essa professora Diretora muito desse, doida. meu Deus do céu. Que eu fui Por que arrumar com eu essa professora. autorizei? E na outra semana foi skate e overboard, né, que também tá na moda, muita criança é overboard. E quem não tinha, emprestou para quem tinha, os pais estavam cientes que poderia ser emprestado. E aí eles usaram um dos outros, aprenderam. Eu andei de overboard pela primeira vez também, que eu também não sabia. Né? Exatamente. E aí depois eu me encerrei meio com uma aula de parkour para as crianças. Nossa! Aí botei umas... Você foi no Cara, risco eu fui máximo, longe, né? eu fui longe. Teve aquele. Como é que fala? Aquele que salta, não? Não de consegui. cima da escola pra saltar. Eu ainda tentei fazer uma parede de escalada, mas fugiu muito da minha realidade. da realidade. Mas eu fui fazer. Mas é legal, essa vivência é Gente, única. não é porque a BNCC diz que eu não posso fazer isso nos anos e acho que eu não vou fazer. Como é que uma criança limitada andar de bicicleta? Isso é um estímulo. Já é um artigo, hein, amiga? Não é? É verdade. E aí eu falei, não, e aqui no parkour eu não vou fazer nada de difícil, sabe? Que uma criança não possa vivenciar também na rua. É pular por cima de uma caixa, é passar por debaixo da mesa, é saltar por cima do banco, sabe? Aí tem uma janela lá com uma grade, sobe na grade da janela, sobe, pode subir. Aí eu orientando. Eu cheguei em casa, a criança sobe, mas não sobe. Mas a professora Mas a tia Carol deixou. Enfim, tem criança Mas são vivências. que não sobe, tem criança que não sobe a escada de um escorrego na pracinha. É verdade. Mas subiu na janela na minha aula, não sobe uma árvore, mas subiu na minha aula. E, enfim, é isso que eu quero para minhas crianças, sabe? Eu quero que elas vivenciem tudo que a educação física escolar possa oferecer para elas. Eu quero levar essa possibilidade para elas, sabe? Eu costumo dizer que eu não acordo cedo, eu não saio da minha casa para fazer qualquer trabalho. Para fazer um trabalho mais ou menos. Casa, né? Se eu não fico na minha casa, é o que eu ganho mais. Para fazer qualquer coisa, eu não saio. Eu não estudei 3, 4 anos, eu não passei perrengue que ninguém viu, graças a Deus, para pagar minha faculdade. Uma curiosidade desses perrengues. É muito perrengue. No bastidor você me conta. Conto. Bom, te perguntei da educação física escolar, queria que o Valdete pudesse falar de algo que você também domina, que é o yoga e o pilates. Né? Como é que você percebe essas duas entradas como possibilidades para o profissional de educação física? No meu caso, eu me formei, como eu falei, 43 anos. E aí eu trabalhava com todas as modalidades coletivas. Sendo que, assim, o corpo vai cansando, a voz A voz é algo tá que é cansando. precioso. E em 2012, eu ainda fazendo faculdade, eu li uma matéria dizendo que em 2025 nós teríamos a população mais ansiosa do mundo. E nem se tinha ideia de uma pandemia, né? E nem se tinha essa ideia. E aí eu falei assim, poxa, em 2025, aí eu fiz os cálculos da minha idade, e eu falei assim, pô, em 2025 eu vou ter que desacelerar, porque educação física, agora eu tô muito acelerada, mas vai chegar um momento em que eu vou ter que desacelerar.
E meu desejo era fazer um curso de yoga, só que era muito fora da minha realidade. Eu pagava a faculdade, toda aquela história. Eu já estava pagando faculdade. E aí eu falei, pô, é muito difícil pra mim, vai ser difícil. Tudo pra mim era muito difícil, né? Não é minha realidade, não é minha realidade. E eu terminei a faculdade e logo depois eu tive a condição de fazer um curso de Pilates. O Pilates me deixava muito próximo do que eu queria, né? Aí eu fiz o curso de Pilates, só que eu não exercia. Entrou a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu falei, caramba, agora entrei numa depressão. Parei de trabalhar com zumba, com step, com jump. Eu parei de trabalhar com tudo. E percebi que estava entrando numa depressão. E lembrei desse artigo que eu tinha lido, né? Dessa matéria. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Na realidade, tudo foi muito por mim, sabe? Porque eu não conseguia ajudar as pessoas. E as pessoas chegarem para mim e falar assim, você tem uma luz, você tem uma maneira de ensinar que é diferente, você acolhe. Eu não conseguia me acolher. Sim. Eu não conseguia me ver dessa forma. Eu era sempre muito triste, muito cansada. E me chamaram para dar aula de Pilates solo. Só que eu não tinha essa consciência de que eu dominava aquilo. Que eu vou fazer? R$20 a hora a aula, vou sair de casa, vou gastar mais de passagem, mas eu vou experimentar. Tô dentro de casa, vou lá. Fui. Primeira aula, mas eu tremi, eu suava também, sabe assim, sem saber o que eu ia fazer ali. Dei uma estudada e fui. E a aula foi linda, mas ela foi linda que parece... Eu sempre falo assim, gente, tem dias que eu dou aula, tem dias que vem o Espírito Santo e ele dá aula na minha frente. Sabe, ele se posiciona ali. Eu tô falando sério, é sensação mesmo, sensibilidade mesmo. E todo mundo começou a falar bem da minha aula, eu comecei a ficar forte. Opa, peraí, que eu tô entrando aonde eu quero, mas ainda dando aula de jump, de step, de spin, de tudo isso. Aí as minhas aulas de Pilates começaram a crescer, comecei a ter 2 turmas, 3 turmas, não era mais R$20. Aí começaram a valorizar um pouco mais a minha aula, eu comecei a crescer. Eu falei assim, é nisso aqui que eu quero estar. Até porque você já tinha essa prospecção no futuro, né? Isso. E aquela matéria que eu li não parava. O que eu fazia? A minha aula vinha, mas eu sempre muito preocupada com a postura, com a respiração. E no final eu sempre dava uma meditação, né? Eu sempre trazia uma mensagem que valia muito mais para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E as pessoas falavam que era incrível aquilo. Gente, eu percebi que como as pessoas estavam precisando daquele momento. E eu fui chamada para dar aula no centro esportivo, né, Carla? Que o centro esportivo entrou aqui. E eu cheguei lá, 60 idosos na minha Centro sala. Esportivo Miésimo da Silva. Miésimo da Silva. E eu cheguei lá, 60... Que é um mundo, né? E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu estava substituindo um professor que era fisioterapeuta e quiroprata. Eu me sentia que eu tô ferrada aqui, que eu vou fazer aqui. Com esses idosos. Se eu escangalhar um idoso desse, ferrou a minha vida profissional. Eu cheguei a pensar em desistir. E aí eu falei assim, não, vamos lá. Vou lá de novo. Aí a Norma Chagas, que era minha coordenadora, né, perfeita, falou pra mim assim, ela falou assim, olha, eles estão amando você. Gente, eu vejo a Norma falando assim. Norma, te amo. Mas eles estão amando você. E eu, ai meu Deus, estão mesmo. E eu falei assim, agora eu vou me capacitar. Isso é um combustível bom, né? Quando você tem um feedback positivo, é algo que te dá uma segurança. Fui fazer o curso de yoga. Aí a ficha caiu. Aí eu falei, é aqui que eu vou estar. É aqui. Eu percebo, né? Eu já falei isso, mas você repetiu agora. Eu percebo que na sua trajetória você buscou muito isso, né? Eu acho que fica como recado para quem está assistindo, Sim. né? Ao invés de desistir do seu desafio, busca. Sim, né? porque você tem... ter ferramentas. É aquela história assim, existe um propósito. Eu fui entender, como ela falou, eu zerei ali, entendeu? Eu zero, assim, todos os dias. Quando um aluno meu... sabe assim, aquele dia que você acha que, minha aula não foi legal, ele falou assim pra você, a sua aula é espetacular. Eu dei uma aula no aulão lá no centro esportivo, que estavam todos os coordenadores, fui numa colônia, aulão de férias. Eu dei uma aula lá,
que tava todos os coordenadores, o pessoal da administração toda ali, que um dos coordenadores chegou para mim e falou assim, você não deu uma aula, você deu um espetáculo. E remete em tudo que... artes. Remete à sua linha Sim. de realização. Sim. E aí, pra mim, hoje, já tô saindo da área do spinning, já abandonei o spinning. Só estou com Pilates e Yoga, tô com personal. Pilates e Yoga e trabalho online também. Trabalho com eventos corporativos. Criei a minha personagem para isso. Na Valdinha, inclusive ela tá no seu perfil, no Instagram? Sim, que ela também está sempre participando de eventos no Centro Esportivo. Mas a minha missão, o meu propósito hoje, a minha missão é fazer... Eu trabalho com a terceira idade. É fazer com que essas pessoas... Porque eu tô quase lá também, né? Fazer com que essas pessoas sintam que o melhor lugar para elas estarem é dentro do seu próprio corpo. Perfeito. Porque eu sempre falo para elas, a gente constrói uma casa, compra o melhor tijolo, o melhor cimento, a melhor massa, contrata o melhor profissional. Porque você quer estar confortável ali dentro. E dentro do seu corpo, como é que você age? Perfeito, perfeita análise. E eu acho que essa frase também que você escutou é muito importante, porque durante todo o nosso bate-papo você falou que precisava estar ligado à arte. E aí você se encontrou, Sim. não dando aula, mas dando espetáculo. Sim, isso é muito legal. Verdade. Carol, queria que você falasse também um pouco do Miésimo, né? Porque você também atua lá. Sim. E queria que você falasse também porque você viveu uma experiência um tanto inovadora, que foi participar de uma premiação do Oscar da Educação Sim. Física. Queria que você falasse um pouco dessas duas partes pra gente. Então, a minha participação concorrendo ao Oscar da Educação Física com um projeto meu foi um momento ímpar na minha vida, na minha carreira, assim, nem nos meus sonhos. Com 13 anos eu não imaginava, sabe, quando eu decidi... Com 13 anos, é verdade. Ser professora de Educação Física, eu nunca pensei que eu iria chegar a esse ponto, né? Nesse dia na minha vida. Desde a faculdade, eu sempre trabalhei com recreação, né? Foi a época que eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. E trabalhei, vivenciei muitas coisas e comecei a trabalhar também com colônia de férias, mas era só durante as férias, né? Janeiro e julho. Professora, quer estagiar aqui com a gente? Quer trabalhar aqui com a gente, fazendo colônia de férias? Muito nova, né? 19, 20 anos. Comecei a trabalhar. E desde então, nas férias, eu era chamada para trabalhar com colônia de férias. Pois bem, paralelo ao meu trabalho em escola, né? O horário escolar batia, tudo certo. E aí chegou uma fase da minha vida que eu fiquei um pouquinho apertada financeiramente. E aí eu estava trabalhando dentro de um condomínio com natação. E chegaram para mim e falaram assim, Carol, tem muita criança aqui no condomínio. Você trabalha com criança? Aí eu trabalho. Quer fazer alguma coisa aqui com eles durante as férias? Eu trabalho com colônia de férias. Quer montar uma colônia de férias? Eu quero. E aí eu comecei a coordenar uma colônia de férias, isso num condomínio. E aí eu coordenei minha primeira colônia de férias, tinha umas 100 crianças, e eu coordenando. Depois disso, anos depois, veio mais uma oportunidade, trabalhando dentro de outro condomínio, com natação, vou montar uma colônia de férias, estou precisando, que tá meu carro, estou precisando de dinheiro, é oportunidade. E aí eu chamei um amigo meu amigo de anos também de faculdade, hoje é meu sócio, professor Tom. E aí eu falei, Tom, você também tem experiência de colônia? Vamos trabalhar juntos? Vamos montar um projeto de colônia? Ele, vamos. E aí nós montamos o nosso projeto, oferecemos dentro do condomínio, deu certo. E isso foi em 2018, 17 para 18. E montamos nossa colônia de férias e ficamos até então levando a colônia de férias. Veio pandemia, depois a gente conseguiu voltar aos poucos, né? Alguns, já chegamos a ter 3 condomínios. A nossa colônia de férias só acontece dentro de condomínios até hoje. E aí, o CREF abriu oportunidade para inscrição de projetos. Aí eu falei assim, tem um monte de projeto social gratuito, os professores trabalham fazendo um monte de trabalho voluntário, meu projeto não vai para frente. Aí a nossa gestora, né, a Cris, eu falei isso com ela, ela olhou para mim, não, seu projeto é ótimo, é maravilhoso, vai dar super certo, escreve sim. Aquele jeito aceleradão dela. Aí eu falei, tá bom. Aí inscrevi, participamos, fomos pra final.
Foi um processo legal, né? Foi. Que teve explicação no shopping, né? Sim. Sobre os processos. Muito legal. E aí, participei. Não chegamos a ganhar o Oscar. Mas, nossa, foi uma experiência ímpar na vida, sabe? A concorrer a um Oscar da Educação Física como um dos melhores projetos de educação física do Rio de Janeiro, sabe? Gravamos um vídeo, apareci na tela do cinema, né? Pô, foi no cinema, não é todo mundo que verdade. aparece na tela do cinema, né? Foi, assim, excepcional. Foi um trabalho árduo, né? Pra chegar na final. Fizemos uma exposição do nosso trabalho, né? Então, nós tivemos que mostrar para as pessoas, explicar os benefícios que é uma colônia de férias, né? Porque na colônia não é só chegar... Não é só brincar, Não né? é só brincar. Você tem que direcionar o trabalho, A claro. brincadeira é muito importante. A gente resgata a infância das crianças. É um momento que nem sempre os pais tiram férias com as crianças. Então, nem sempre os pais acompanham o recesso das crianças em casa. Elas ficam ociosas, ficam mais no ar-condicionado, mais em tablet, mais em celular, videogame, enfim. Então, a gente tira a criança de dentro de casa para brincar dentro do próprio condomínio, que é como se fosse um quintal deles. Tem uma segurança da família. Exatamente. O pai e a mãe sabem que eles estão em segurança, que eles estão ali com a gente dentro do próprio condomínio. E a gente resgata essa infância, né? A verdadeira infância que toda criança precisa viver, precisa vivenciar, né? E não ficar num ar-condicionado. Gerando mais ansiedade, como a Valdete falou. E você tá no Miésimo também, né? Sim. E aí, vai fazer 1 ano que eu tô no Miésimo, né? Sou novinha ainda lá, né? No Miésimo, há um tempo atrás, eu vivenciando minhas práticas de atividade física ainda, né? Falei, vou fazer boxe. E aí, me matriculei lá no Miésimo para fazer boxe. E aí, falei com a professora, né? Que eu sou formada em Educação Física também. Ela, poxa, por isso você não vem trabalhar aqui? Eu, vou botar o currículo. E aí, depois eu descobri que André Rubini, que foi meu amigo de faculdade, passamos os perrengues de faculdade juntos, né? E aí ele falou, Carol, me dá seu currículo, agora eu sou coordenadora aqui. E na primeira oportunidade eu vejo se eu consigo te encaixar. E aí entreguei meu currículo, passei por uma entrevista e aí consegui essa vaga, tô trabalhando lá no Miésimo hoje como natação, que é... Falou que ia fugir. Aí, Valdete. Não consigo fugir. É igual amiga, eu não consigo. Eu já desisti de fugir da natação. Não vou mais desistir. De fugir das artes. Meninas, como é bom ter vocês aqui, né? Infelizmente, a gente está caminhando para aquele momento do... é chato. Posso falar uma coisinha? Eu vou passar a palavra para vocês. Para vocês falarem, claro. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu queria muito agradecer, né? Porque, como a gente falou nos bastidores, a gente inspira pessoas, né? Então, histórias como a de vocês, que são histórias que, com todas as dificuldades que a vida de vocês trouxeram, vocês estão aí. Né? O que é vitória, o que é sucesso? Depende. Vou repetir o que eu falei para a Valdete no início. Para quem está assistindo pelo YouTube, tá vendo vitória e sucesso no rosto de vocês. Porque o olho de vocês brilha. O sorriso sai automaticamente. Então, eu acho que isso que é vitória e sucesso. Né? Então, eu queria parabenizar vocês pelo benefício que vocês ofertam à sociedade. Pela mudança de vida que vocês criam na sociedade. E aí eu, obviamente, vou passar a palavra a vocês para uma mensagem final para quem está assistindo e para poder se despedir. Eu trabalhei na Perfect Body, que abriu a possibilidade de eu começar com o Pilates. E durante 2 anos, os 2 anos que eu trabalhei lá, eu fui premiada como a coach da galera. E no primeiro ano, olha só, no primeiro ano foi no Cinema Bangu, lá no cinema do Bangu Shopping. Bangu Shopping. E eu atravessei o tapete vermelho. Olha que maravilhosa! Gente, eu fui receber minha premiação, mas assim, não era ser a professora, era estar no palco, sabe? Através da educação física. Continuava no espetáculo. Isso é muito legal. Sempre. Aí ela falou, a natação vai lá e busca ela. E a arte vai lá e me busca sempre. Que maravilhoso. Tem muita coisa boa vindo por aí. O que eu quero deixar pra galera, assim, nunca desistam dos seus sonhos. Nunca pense que a sua idade vai te limitar. Dentro da educação física, como a Carol falou, existe um leque de possibilidades. E você pode estar lá, num desses pontos. Faça tudo com amor, né? Porque nessa vida, eu falo muito para meus alunos, o que me faz levantar todos os dias é o amor. Pela minha profissão e por mim. Que a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas é de aprenderem a se amar. A educação física ajuda nesse processo. Nunca desistam dos seus sonhos. Perfeito.
Deixou o sarrafo lá em cima. Aqui é nível alto. Então, gostaria de agradecer também, gente, a participação disso daqui. Esse momento aqui é incrível, né? Incrível. Isso daqui é lindo. Essa porta aberta, né, para que a gente consiga mostrar a realidade do profissional de educação física, né? Porque o aluno ou o colega de trabalho, ou as pessoas, né, do nosso convívio, elas olham pra gente, mas não veem o que a gente passou, o processo, né? Eu hoje sou muito grata à educação física. A educação Aqui tem física... dois extremos, né, de idades, tudo, escolhas, ramos, né, da atuação, área, né, atuação. né, dentro... Como é que é possível? É Como possível. é possível. E a gente se dá bem, todo mundo se dá bem. Sim. É possível. Isso é incrível, sabe? E a educação física, né, depois de Deus, né, é que mudou a minha vida. A educação física me resgatou de uma tal Menina da forma. secretaria, obrigado. Obrigada. E mesmo eu não imaginando que fosse chegar onde eu cheguei, mesmo ainda me achando um peixinho pequeno dentro do oceano, né, do mar, que é a educação física, eu tenho tudo hoje, as coisas pelo que eu orei, sabe? Eu já orei para estar no Miésimo, nessa época do boxe, quando eu entrava no estacionamento, eu falava assim, Senhor, é aqui que eu quero estar, é aqui. E um dia essa oportunidade apareceu, sabe? Assim como foi a oportunidade de concorrer ao Oscar, mesmo não imaginando que um dia eu fosse concorrer ao Oscar por um projeto meu, né? A menina lá de 13 anos não imaginou, mas isso são planos de Deus na nossa vida, né? Assim, para quem acredita, né? Para quem tem fé, nada é impossível. Para quem olha para o seu propósito ali, né? Para quem acredita, e muitas coisas a mais ainda estão por vir, que não estão ainda nos meus sonhos, nem nos mais loucos, mas estão. Eu tenho uma frase tatuada, inclusive, né, que é de uma música, que o céu é logo ali. E ser livre para voar. Então, assim, para quem ainda tá perdido na educação física, eu não vou fazer educação física porque com o que eu vou trabalhar? Eu não conheço nada, ninguém de educação física, não é um ramo que eu conheço. Apenas faça a matrícula com a menina da secretaria. Mas tem uma outra coisa. Apenas Pegando um faça. gancho aqui da Carol, também existem aquelas pessoas que acham que a educação tá no ensino médio. O que eu vou fazer? Eu sou gostosinha, eu sou magrinha, eu quero ficar forte. Educação física. Não, a educação não física é vai performance. muito além. É muito além da performance. Educação física é realmente... Antigamente era corpo são, mente sã, né? Hoje é corpo, mente e espírito. Se não tiver essa tríade, não tem educação física. E o yoga tá aí, ó, mostrando que ele entrou na área da educação física, agora ele tá nas academias, temos excelentes profissionais nas academias, para mostrar isso aí, corpo, mente e espírito. Porque, assim, infelizmente, né, algumas pessoas ainda têm uma mente muito retrógrada falando, pensando que a educação física é só musculação. Eu vou fazer educação física porque eu vou ficar bonitinha lá na academia, eu quero trabalhar como personal, eu quero ser coach. E ainda tem aquelas pessoas que também pensam que a educação física é jogar bola, né? Que o professor... Na escola. Quem faz a educação física que não quer estudar, que não quer fazer nada? Gente, isso é um pensamento Isso já está bem desconstruído, mas ainda existe. tão passado, sabe? Que a educação física vai muito além disso. Vai na construção do cidadão, do conhecimento, sabe? Do bem-estar, da autoestima, da saúde. Então... Trabalho o indivíduo como um todo, né? Com todo, como uma pessoa, né? A gente olha uma pessoa e não só um corpo. Exatamente. A gente vê a pessoa como um ser, verdade. né? Meninas, isso é muito bonito. Muito obrigado. Foi um privilégio viajar com vocês na história de vocês. Privilégio nosso. E para vocês aí de casa, se inspirem. 2 exemplos. E a gente se vê semana que vem. Até lá. Obrigada. Obrigada.